Graça e paz, queridos telespectadores. Aqui quem fala é Larissa Oliver. Estamos numa edição especialíssima do podcast de Outro Mundo, que já me falaram que não é para falar esse jargão mais aí, por conta desses balões OVNIs que têm aparecido por aí. Hoje é mais uma edição do queridíssimo Podcast Zion com meu amigo Lucão Mendanha aqui hoje. Opa, cheguei, hein? Cheguei. Inclusive, essa piadinha aí sobre os OVNIs é minha. Eu quero deixar claro isso. Fazer uma patente Exatamente. aí do rolê, Não usem sem mencionar meu nome, porque isso é a maior verdade, tá? Começou o podcast, o pessoal veio saber. Que negócio é esse de Outro Mundo? Vamos ver se é mesmo. Se não é coisa minha, não, hein? Hoje ele que tá no cosplay aí do Vikings, né? Gostei da tô. barba, cara. Vai Legal, vendo. legal. O pessoal tá querendo tirar aí, tô com uma torcida contra, mas permaneço firme. A palavra de Deus fala que nós devemos nos alegrar quando fomos perseguidos. Vai vendo. Diga-se de passagem, tem um materialzinho aí das antigas pra soltar daqui a pouco, né? No quadro Teu Passado Te Condena. Brincadeira. Pode colocar. Não. Pode colocar que eu quero é isso mesmo. Mostrar o quanto Deus opera. Deus faz um milagre. Brincadeira, velho. Mas aí, cara, muito bom te receber aqui hoje. Hoje a gente vai não falar mais sobre uma questão, assim, temática, mas a gente quer saber um pouquinho da sua história, cara. Aí é complicado, hein? A gente tem quanto tempo de programa hoje? Velho. Sem Tem limite? o seu depois, não, mentira. Vamos tem o ver, seu hein? depois. Qualquer coisa a gente emenda aí, coloca ao vivo aí no outro programa. Aí sim, gostei. Mas é uma situação complicadíssima. Por onde eu começo? Ah, cara, é notório, né, que você tem um chamado pastoral aí, né, que em breve, perante os homens, digamos assim, a solenidade vai ocorrer. Mas, assim, eu tenho certeza que antes mesmo de você estar vivendo esse momento especial que você está vivendo hoje, à frente do AB, à frente lá do Red, né, Deus veio te preparando em situações da sua vida, em processos da sua vida, para poder te jogar exatamente hoje, né, num cargo de liderança que você tem aí cumprido com maestria. Eu gostaria de saber como é que foi o teu encontro com Deus. Você nasceu num lar cristão? Como é que foi o seu momento de conversão? Então, é até bom que tá fresquinho na memória, que eu acabei de chegar de uma viagem, né? Eu fui para Maringá e lá aconteceu algo bem interessante que até colabora muito contar essa história, né, do meu testemunho. Eu fui para um evento de adolescentes chamado Teen Street Brasil. Lá são quase 600 adolescentes passando por uma temporada de carnaval. E eu fui para liderar um quarto de meninos, que era de 10 a 12 meninos. Só que quando eu cheguei lá, Deus falou muito forte no meu coração que não era para ir para o quarto, liderar um quarto, que era para eu ir para a sala de oração. Aí, na hora que eu pisei lá, eu virei para a supervisão, falei, gente, não dá, eu sei que é Deus falando isso para mim. Aí eles falaram assim, cara, se você conseguir mudar isso, beleza. Eu falei, então se eu conseguir colocar todo o meu quarto com uma pessoa só, sem realocar ninguém, vocês me liberam? Libera. Aí beleza, lá tem tanto líder quanto auxiliar de líder para cada quarto. O menino que ia ser meu auxiliar se tornou líder. Eu tinha 9 meninos, tinha que fechar 10. Eu virei para esse auxiliar e falei assim, ei, cara, você tem quantos meninos no quarto? Ele falou, tenho um. Falei, então você já fechou os 10, porque eu tenho 9 para te dar. Fechou os 10 dele, colaborou com eu conseguir estar liberando os meninos do quarto e fui para a sala de oração. E lá na sala de oração, várias vezes eu senti Deus falando, conta o seu testemunho para eles. Conte seu testemunho para eles, conte seu testemunho para eles. Existe muita gente aqui precisando ouvir o que você tem para dizer. Então, tá bem fresquinho esses detalhes, né? Eu não nasci num lar cristão, apesar de que minha família sempre foi uma família muito bondosa, assim, eu não vi nenhuma prática absurda, assim, na minha família, eu não vi nenhuma referência ruim, assim. Se eu pudesse citar uma referência ruim que eu via dentro da minha casa, era porque meus pais eram fumantes de cigarro, né? Mas, assim, pessoas incríveis, pessoas que sempre foram, assim, maravilhosas, referências nas famílias, onde eles pisavam. Meu pai sempre foi referência de trabalho. Minha mãe, onde ela ia também, era uma referência de amor, de carinho. Então, assim, eu cresci vendo os meus pais sendo, nos quesitos que eles queriam ser aonde eles fossem, os melhores, em qualquer assunto. Então, eu cresci com ótimas referências de pai e de mãe. Mesmo meu pai trabalhando fora, eu sempre enxerguei muitas qualidades nele. Ainda enxergo muito, eu falo muito isso para ele. Com 15 para 16 anos, quando eu tinha 15 para 16 anos, a gente estava morando em Linhares.
a gente foi passar uma temporada lá por conta do trabalho do meu pai, do meu irmão mais velho. E lá a gente descobriu um câncer da minha mãe. Ela teve um câncer no pâncreas e na época era medido em... Na época não, né? Ainda é, né? Mas é medido em pontos, né? Era 1.000 pontos o tamanho do câncer. Foi crescendo muito, teve umas melhoras e pioras, acabou que no final tá 10.000 pontos de tamanho. E a gente voltou para Vila Velha. Meu pai foi várias vezes com ela para o Sírio-Libanês, né, em São Paulo. Nesse meio tempo, a gente conheceu um culto de cura e libertação numa igreja aqui em Vila Velha. E a gente começou a frequentar lá. E, pô, quem gosta de culto pentecostal, né, sabe que ali você... A oportunidade de conhecer o Deus que cura, liberta, e Jesus tem poder para fazer isso, Xaramanaias, acaba que a gente pegou aquela palavra pra gente. A gente falou, nossa, é isso. Aí minha mãe se converteu, apesar de que eu sempre acho que, sempre falo, né, que minha mãe sempre foi convertida, ela só confessou, né? Meu pai, eu, depois o Nick, né, meu irmão gêmeo, e o nosso irmão mais velho demorou um pouco mais, mas foi também. E foi o tempo da gente converter, minha mãe faleceu. Foi assim, 10 meses, né, de luta do câncer. Foi o tempo de acontecer isso mesmo, assim. E nisso começaram a vir tanto as dúvidas quanto as palavras sobre o pastoreio. Minha primeira vez que eu escutei sobre pastorear pessoas foi com 15 para 16 anos. Foi no fim do ano que minha mãe tinha falecido. Hoje a gente está gravando o programa aqui, dia 27 de fevereiro. Hoje fazem 13 anos que minha mãe faleceu. Hoje, certinho. E a gente consegue ver assim muito o cuidado de Deus, mas muitas vezes eu gosto de deixar claro o quanto eu demorei para enxergar. Foi muita dúvida que veio. Inclusive na hora que eu recebia palavras de pastoreio, né? A famosa irmã do Coque, a primeira vez, chegou, me pegou pelo braço e falou assim, pastorzão. Aí eu, "Uhum. Não, pastorzão. Você foi chamado para amar pessoas, para pastorear jovens." Eu fiquei calado, não falei nem amém, nem nada. Fui para casa e enxerguei a minha vida ali. Eu, meu irmão, né, o Nick, morando sozinhos. Eu não conseguia dar o que ele precisava, nem ele o que eu precisava. Meu pai trabalhando fora, já pagando dívidas e dívidas que teve por relação ao tratamento da minha mãe. E eu pensando assim, como é que eu vou fazer algo que eu não faço ideia de como é, porque eu não consigo nem cuidar de mim. Não consigo cuidar do Nick, não consigo cuidar de ninguém. E uma pessoa pega e me fala que Deus me chamou para cuidar de pessoas. E nisso começaram a vir, né, tanto as dúvidas com relação à minha vida, quanto eu negociando o ministério, né? Que eu demorei demais a aceitar isso. Porque eu não aceitei enquanto eu não tivesse a resposta do porquê Deus tinha levado a minha mãe. Eu fazia muito essa pergunta, muito mesmo, assim, só que enquanto eu não parei e orei com todas as minhas forças, eu tenho sido ministrado demais com relação à oração, sabe? Eu acho que eu estou chegando aos 29 anos agora, e eu acho que eu nunca tive nenhuma convicção tão grande quanto a que eu tenho hoje, que a resposta da minha vida foi uma vida de oração. E esses anos todos que eu fiquei cheio de dúvidas, como adolescente, pulava fora da igreja, voltava, eu ficava sempre com a mesma pergunta: por que levou minha mãe? Por que levou minha mãe? E eu tinha sonhos, antes de minha mãe descobrir a doença, de que minha mãe falecia. Meu Deus. Antes de imaginar qualquer coisa. E eu pensava assim, caraca, será que fui eu que gerei isso? Será que era eu que dei essa brecha? E comecei a ter várias dúvidas, até um dia que eu cheguei e orei a Deus com todas as minhas forças. Assim. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não consigo levar isso para frente mais. Ou eu vou ter essa resposta, ou eu sinto que eu vou morrer triste. E aí eu gosto muito de usar essa comparação, né? Foi como se Deus tivesse feito isso daqui comigo, né? Colocou a lente que ele queria em mim e falou assim, eu quero que você enxergue da forma que eu enxergo agora. Eu deixei você enxergar e tirar suas conclusões. Você é muito bobo. Eu gosto de imaginar, você sabe disso, já ouviu da minha voz. Eu gosto de imaginar um Jesus com um senso de humor. Gosto porque torna tudo mais leve. Eu imagino muito Jesus olhando assim, falando assim, o bobão, olha, até agora não compreendeu. Deixa eu responder sua pergunta aqui. E na hora que eu coloquei esses óculos, eu senti assim, Deus falar, olha, você só está enxergando da forma errada, você está enxergando do seu jeito, você quer enxergar do jeito que eu enxergo?
E eu fui e relembrei tudo que aconteceu e o detalhe que mais me marcou foi o detalhe que mais tinha me machucado. Foi o detalhe que foi todo mundo se converter, minha mãe faleceu. E esse é o maior segredo da minha conversão. A minha mãe faleceu depois de ter entregado o melhor que ela tinha para a família. Então, ela só foi embora depois que ela deixou o que ela tinha de melhor. Depois de que, no momento mais de maior dor que ela teve, de maior pressão, de realmente dor, de sofrimento, ela pôde deixar para a família dela, que ela mais amava, Jesus. Então, eu comecei a enxergar onde era dor, era salvação, cara. Um ambiente que eu achei que era de sofrimento, era salvação. E nesse final de semana, quando eu estava lá em Maringá conversando com os adolescentes, eu falei, olha, isso aqui não é o Lucão conversando com vocês, isso aqui é o legado da Raquel. Isso aqui a minha mãe me deu algo de melhor. Quantos de vocês estão aqui agora e vocês só conhecem Jesus por causa dos pais de vocês? Volta para casa, ora com eles. Porque lá eu estava ministrando um workshop de oração, né? E foi, assim, onde eu mais aprendi. Eu estava ensinando sobre algo e aprendendo, porque eu deixei Deus usar a minha boca e eu estava ali ouvindo coisas, falando assim, o que estou falando aqui, irmão? E aprendendo. Porque ali na hora eu percebi, cara, é muito incrível como Deus coloca as coisas certas na nossa boca e no nosso coração para que a gente entenda o que realmente a gente precisa para viver, enxergando o cuidado dele. E acabou que tudo que eu vivo hoje de pastoreio, de liderança, de viagem, do que for, eu consigo assim sentir muito muito próximo. Eu não acredito que, claro, né, que minha mãe está aqui agora comigo, mas eu consigo sentir um amor muito grande de Deus comigo, de que se minha mãe tivesse comigo, ela seria muito orgulhosa e se alegraria muito, porque eu sei que eu estou continuando algo que ela me deixou, e eu falo muito que o meu maior legado vai ser fazer da mesma forma, né? Que os meus filhos continuem as coisas que eu tenho feito, que não são poucas, né? Às vezes parece que eu vou ficar maluco de tanta coisa, mas eu tenho certeza que vai alcançar muita gente, assim. A gente não vai conseguir falar sobre tudo hoje, né? Mas eu tenho muito orgulho de poder levar essa história da minha mãe sem deixar as pessoas entenderem mais uma história sofrida. Tem gente que me conhece que não sabe, que senta, conversa, fala, e seus pais? Eu falo, então, deixa eu te contar uma história aqui. Porque eu não sou alguém vitimista. Eu sou alguém muito feliz, muito realizado. É lógico que eu morro de saudade, sinto como se fosse qualquer momento eu voltar a ser um adolescente e abraçar ela. Mas eu não posso reclamar de nada, sabe? Eu tenho vivido uma experiência muito boa de ver que Jesus é suficiente para mim e eu não posso reclamar de nada. Glória a Deus, cara. Eu deixei bem livre, assim, pra gente conversar mais sobre a sua vida, porque a galera conhece o Lucão do Um Pouco de Paz, a galera conhece o Lucão líder, mas como que foi gerado esse Lucão que tá, né, fluindo hoje nesse chamado, que tá com essa visão hoje, que tá Ralando. influenciando pessoas, né, numa moenda braba que a gente sempre sabe que rola, né? Desse E jeito. realmente, cara, eu tô tocada, porque nem eu tinha escutado, né, esse testemunho, essa parte da perda da sua mãe. Foi. E a hora que você estava falando sobre a parada de legado, cara, é uma coisa muito incrível, né? Eu vejo que quando tem alguns amigos, né, que passaram pela mesma situação, o Sanderson perdeu a mãe jovem, eu, né, você também, você de repente mais jovem do que nós dois, né? Sim. E aí eu vejo que quando acontece essa coisa da retirada de alguém importante, assim, da família, é como se Deus preparasse uma outra pessoa para estar ali para deixar um legado, para Sim. cuidar da família, para ser referência da família e para que com esse tipo de experiência, cara, Chamar a responsabilidade, né? Alguém exatamente, precisa ser o porto seguro de casa. exatamente. É E verdade. eu glorifico o nome do Senhor por ver que você foi essa pessoa, né, cara? Que é como se a capa passasse para você, né? E o legado veio junto. E é bom a gente conversar sobre isso porque não é algo que a gente busca, né? Não é algo que a gente quer fazer. Mas foi colocado em mim uma responsabilidade muito grande, assim, não pela minha família, sabe? Eu não falo isso pela minha família. Eu não falo que eu sou o pai dos meus irmãos e do meu pai, não mesmo.
eu falo da responsabilidade de levar para frente coisas que eu aprendi com ela, entende? Eu não precisei ter a minha mãe no ministério para entender como que ela faria dentro de um ministério. Minha mãe seria uma pastora incrível, incrível. Porque a vida dela me ensinou mais do que muito pastor por aí. Então, eu consigo ver um aprendizado muito grande que eu tive com ela. Eu falo várias experiências que eu tive, assim. Eu gosto muito de falar sobre discipulado. E discipulado, para mim, tem 4 passos, que é eu faço, você vê, depois eu faço, você me ajuda a fazer, depois você faz, eu te ajudo a fazer, depois você faz, eu só vejo. Isso vale para qualquer coisa, para aprender um instrumento, para qualquer coisa, assim. E eu pego muito o que ela fez comigo para aprender a cozinhar. Eu estava sempre perto. Um dia eu ajudei ela a fazer. Aí teve um dia que eu cheguei e falei assim, mãe, tô com fome. Ela falou, vai lá e faz. E eu fui lá e fiz. Isso em 2005. Eu tinha 11 anos. Eu fiz. Ela acreditou que eu poderia fazer. Então, assim, vê se não é algo que é ensinado sobre isso na vida, na igreja. Parece simples, parece clichê, mas eu aprendi porque eu vi ela fazer e ela me ajudou a fazer. Então, eu consigo muito ver em cada detalhe que eu passei, assim, eu agradeço muito a Deus que eu perdi muitas memórias ruins, assim. Eu pedi a Deus de verdade isso. Não lembro nada que me dói, não tenho memórias, assim, de dias difíceis. Eu meio que relembrei algumas coisas, sabe, que eu achei que estavam perdidas na minha memória, como essa que eu falei, de aprender a cozinhar. Hoje eu gosto muito de cozinhar, tentei fuçar na minha mente ali onde é que estava isso e era algo que também foi deixado por ela, assim. Falando nisso, né, nos stories sempre rolam lá as famosas Rola, panquecas, né? rola. Inclusive, Inclusive, inclusive a galera da IBMS pode fazer aí confraternização, que opa, eu faço uma comidinha opa, aí maneira, um sim. churrasquinho, umas massas. Eu gosto muito de cozinhar, gosto bastante, assim. É só comprar as coisas. Brincadeira. Mas eu gosto muito. E eu gosto de pensar o quanto que cada detalhe, assim, traz muito às pessoas, né? Eu falo muito isso para os meninos que eu lidero, né? Aonde a gente não vai como o nosso nome. A gente vai como muita coisa. Eu vou como o filho do Robson, da Raquel, irmão do Nicolas e do Vitor. Eu vou como integrante do time da IBMS. Então, da IBMS tem o pastor Pedro, o pastor Eneildo. Eu estou indo como ovelha do pastor Semi e do Bruno. Eu estou indo como... Se você me convidar para ir numa igreja que você já foi ministrar louvor, para eu ir ministrar e falar assim, esse aí é o amigo da Larissa. Então, acaba que são várias coisas que eu levo como bagagem e eu preciso honrar isso. Eu preciso honrar isso. Não é só o Lucas que está indo. São todas essas coisas que estão para trás. E eu consigo ver que todas as vezes que eu vejo o que está indo junto comigo, está indo um pouco do legado da minha mãe. E eu me alegro muito por isso, de verdade. Essa última viagem me fez perceber muito isso. E linkando um pouco, eu não posso deixar de falar isso, né? Com o que a gente está falando, sobre a questão de estar lá na questão da sala de oração, eu estava junto no aconselhamento pastoral, né? E às vezes eu tinha pouco tempo para orar com cada turma, porque foram quase 600 adolescentes. E Caramba. todos os dias, de 13 às 18, eu estava ministrando o workshop de oração, de grupos de 50 e 50, assim. Então eu falava, acabava, aparecia outro, falava de novo, acabava, tá, beleza. Aí acabaram que algumas pessoas me procuraram depois, alguns adolescentes, falaram assim, a gente pode conversar? Não, claro. Ia conversar, abrir uma situação assim. Uma situação me marcou demais. Um menino chegou para mim e falou assim, cara, meu pai falou para eu ir orar pela minha tia, que estava em coma. Eu não fui orar, no outro dia ela foi diagnosticada com morte cerebral. Cara, Aí eu fiquei, assim, enquanto eu ouvia ele, eu pedindo para Deus, ou você me dá uma resposta aí, eu vou só abraçar e chorar junto com ele, porque eu não faço ideia do que dizer. Aí eu contei um pouco a minha história, assim, com mais detalhes para ele, e falei, cara, eu não posso dizer para você que eu no seu lugar não sofreria, mas eu posso dizer que o que eu tenho feito hoje em dia é tentado ao máximo aproveitar o que eu tenho para orgulhar as pessoas que não estão mais aqui, para eu poder honrar o nome de Jesus e trazer
boa imagem para as pessoas que já foram embora e falar assim, olha o filho da Raquel, poxa, a Raquel já foi embora, mas olha lá o filho dela. E ele ficou, tipo assim, extremamente feliz com isso, me deu um abraço, assim, e isso me fez repensar que o quanto de gente que precisa ouvir sobre isso. A gente pensa muito sobre a questão de pastoreio, né? Ah, eu preciso de alguém para me pastorear, para cuidar de mim. É verdade, a gente precisa disso. Mas a gente precisa de propósito, cara. A gente precisa de motivo para viver, motivo para deixar um legado. O ser humano ele procura isso. Se você vê qualquer pessoa que luta por qualquer bandeira, seja a bandeira LGBT, seja a bandeira a bandeira feminista, a bandeira de partido A, partido B, todas essas pessoas elas tratam isso como motivo delas para viver, um propósito para viver. Eu quero deixar um legado ali. É porque não encontrou Jesus ainda. Porque se encontrasse Jesus, ia perceber que aquilo ali é o motivo pelo qual a gente pode viver. E enquanto eu estava lá na sala de oração, ministrou muito ao meu coração isso. Que eu conheço as pessoas quando eu oro. Eu não oro por quem eu conheço só. Eu preciso conhecer as pessoas porque eu oro. E eu estava ali num ambiente que eu não conhecia ninguém e recebendo palavras de Deus para orar com pessoas e percebendo que eu conhecia as pessoas enquanto eu orava. E o maior motivo da gente crescer como um legado é esse, a vida de oração. Eu tenho aprendido muito isso e eu tenho deixado isso aonde eu passo hoje em dia. Eu não achei que eu fosse ser um cara que ora. Eu Sério? sempre gostei muito de pregar, sempre gostei muito de cantar. Todas as coisas que parece que eu orava assim a Deus e eu meio que ria, são as coisas que hoje eu faço, cara. Eu tava até brincando, fui numa célula esses dias, eu até comentei que fui numa célula esses dias, na hora que eu cheguei na célula, o menino falou assim, não queria dar a palavra hoje na célula. Aí a galera falou, não, eu sou muito bom, você podia fazer mais vezes, você é mó pastorzão. Aí ele soltou uma risadona assim. Aí eu falei, se você tá rindo? Tadinho. Vai ser pastor. Porque é exatamente isso que acontece. As coisas que a gente ri são as coisas que a gente entende que a gente não conseguiria fazer. E se a gente olhasse para nós, a gente não conseguiria dar glória a outra pessoa se não fosse Deus. É exatamente o que Deus chama a gente para fazer. Porque se a gente achasse capaz de fazer, a gente não iria dar glória a Deus por isso. Sim. Então, aí eu olho lá para trás, para todo o testemunho que eu acabei de te contar e penso, cara, se não fosse Deus na minha vida, eu não estava aqui hoje. Eu não poderia estar testemunhando aqui para você, não poderia estar com a barba viking aqui, com óculos do Harry Potter. Não teria nada disso. Eu sempre falo que se não fosse Jesus na minha vida, eu estava morto. Estava morto. Morto de não ter realmente mais a minha vida ou morto de propósito, assim, alguém trancado no quarto sem vontade de viver. Então, é o que eu falei, a vida de oração tem salvado a minha vida, assim, tem mudado a minha vida, tem me dado um novo ânimo, um novo fôlego, tem renovado as minhas forças, tem mudado realmente a minha história, porque eu sempre relutei por coisas que, se eu tivesse listado elas e falado assim, não, eu vou só lutar agora pelas coisas que eu relutei, eu teria batido menos cabeça na parede, sabe? Porque eu faço hoje exatamente o que eu falei que não ia fazer. Vai vendo. Cara, falando nisso, como é pra você hoje? Você citou que você gostava mais de pregar, que você gostava mais de cantar. E eu te conheci no momento que era que você estava fluindo mais na música e tal. E Sim, hoje é notório que houve aí deu uma recalculada na foi. rota, né? Eu vejo você sendo um cara que está, inclusive, com projetos mais dentro do lar, questão de célula, Sim. essas coisas, liderança de jovem, cara. Como foi quando Deus começou a recalcular sua rota sobre isso? Então, a gente se conheceu mais ou menos no ano que eu gravei. 2015, Foi 2016, por aí. 2014 eu gravei um CD. Gravei um CD meu, com algumas pessoas participaram. Inclusive era um meme, né? Toda vez que você Exatamente. chegava no restaurante tinha que Um, rolar um a dia eu sua ainda vou música. colocar essa música aqui na IBMS, porque o sonho da Larissa é ouvir essa música aqui. Ele Mas chegava lá no restaurante do primo dele, pastores. Aí a gente, o pessoal que trabalhava lá cantava a música dele. Restaurante do irmão, né? Do Vitor, era do Vitor. Quando ele chegava lá com o Nicolas, Era, tinha um era coral com a só música dele. chegar, era só chegar, a Larissa começava a cantar aqui. Amém. Deus vai me recompensar por tudo isso. É, e era o título do CD, né? Era Paz, o CD. E a gente
Cara, eu trabalhei muito para esse CD ficar legal e ficou lindo, 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 lindo o Inclusive tem um CD. clipe lá com o Kevin Fiorani, né? Exatamente. Me Tá, recordo tá disso. arquivado, mas tá lá ainda. Inclusive, beijo, Kevin. Vou trazer você aqui. E tá lá na Ives. Fogo puro lá. Um lindo, cara. Ele é um cara que tem que contar o testemunho dele aqui. Quando ele tava meio maluco das ideias, eu orava sempre por ele. Falei, mano, tô te esperando aqui. Hoje o cara tá fluindo lá, mano. Coisa lindo. Aí a gente foi, gravou o CD. Eu falo a gente porque foi muito eu e meu irmão, né? Sim. E, cara, foi um presente de Deus, assim, porque o produtor, na época do estúdio que eu gravei, o Xuxinha, inclusive beijo, Xuxinha, maravilhoso, ele abriu o estúdio pra mim, cara. Ele abriu o estúdio e falou, cara, ó, a chave tá aí, você usa sempre que você quiser, não precisa acertar nada não, se você quiser acertar, você acerta depois. Mas eu vi que você tá com vontade de aprender, gasta a tua cabeça aí. E foi muito bom, aprendi muito lá. Depois eu meti mais a cara com alguns cursos e tal, mas a prática ali foi muito linda. Sentei com várias pessoas muito boas que pegaram e me deram algumas dicas e ficou lindo o projeto. Só que na hora de pegar e postar, eu senti Deus me dizer não. E eu aceitei o não. Já era 2015 e tudo, eu tinha uma banda secular também, que inclusive você gosta muito de falar, né? Que a gente Tem um saiu. clipezinho também, A meio gente saiu em NX0. várias revistas aí, a gente era banda teen do momento. Foi Colírio da Atrevida. É da Atrevida ou da Capricho, A gente, pastor, ó. não, Saiu na Capricho, na Atrevida. Como é que é o rolê aí? É a verdade! gente, É a gente, verdade. a gente saiu em tudo isso aí, usava os cabelinhos virados, O Luan tá rindo. essas Tô calças sentindo que vai vir uma coloridas. pergunta sobre isso. Nessa hora da pergunta do Luan, eu não vou conseguir responder, o microfone vai parar. Mas a gente fez tudo isso, a gente curtiu muito a adolescência fazendo uma zona lá com essa banda. E foi muito próximo eu sair da banda. Eu virar para os meninos e falar assim, cara, eu não posso continuar com E vocês. você que era o frontman da parada, né? Meu irmão era o primeira voz, mas eu e ele a gente carregava assim tudo. A gente escrevia, a gente gravava, a gente arrumava tudo, o ensaio era dentro da nossa casa. Era uma loucura, né? Meu pai adorava. Aí, beleza, eu saí da banda, falei com eles, e era por propósito mesmo, saí da banda porque eu achava que se eu fosse continuar, eu ia morrer. Eu não falei isso pra eles, né? Falei, gente, eu vou sair porque eu acho que eu vou morrer. Mas eu sentia isso, eu sentia que se eu continuasse, era como se Deus falasse assim, você quer ir? Você vai, mas eu não vou com você. E eu não queria isso. E com relação ao CD, eu senti que foi Deus me dizendo não também. Eu fiquei meio maluco, assim, Deus me disse não para ser banda secular, disse não para isso aqui também, eu vou parar de cantar. Só que eu entendi depois que era sobre maturidade. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco sobre essa questão no podcast aqui com o Felipe Figueiredo. Top. E eu falei isso com ele, eu falei, cara, maturidade é muito sobre entender que não é um lugar onde você já se sente maduro, é sobre um entendimento. Maturidade é um entendimento, você flui no entendimento. Você entende aquilo e você flui naquilo ali. Você não se torna maduro do nada, mas você pode já fluir como alguém maduro em alguns aspectos. E musicalmente falando, eu não era alguém maduro, eu não saberia lidar com isso. Hoje eu sei, hoje eu conseguiria lidar como eu consigo lidar, né, sobre isso. Por isso que eu voltei a gravar no final do ano passado, por isso que hoje tem lá mais perto no Spotify, em todas as plataformas lá. Tenho gravado mais músicas, porque hoje eu sei que, como eu falei de outros assuntos mais cedo aqui, eu sei que foi Deus que fez. Eu sei que não tem glória que eu possa dar a outra pessoa que se não for Jesus ali. E esse é o entendimento que eu não tive na época. Então, por isso eu senti a música parar um pouco. E foi muito para eu me conhecer também, né? Comecei a liderar depois disso, comecei a pregar depois disso, comecei a dar aula depois disso, entrei na teologia depois disso. Eu acho que Deus me disse não para eu realmente conhecer de que a música é só uma extensão do que a palavra de Deus é. A gente canta o que a palavra de Deus diz. A gente testemunha o que a palavra de Deus faz. A gente prega sobre o que a palavra de Deus diz. Então eu não posso viver uma vida, musicalmente falando, sem conhecer a palavra. Eu só pude fazer isso depois que eu formei em teologia, depois que eu já estava liderando pessoas, depois que eu já estava mais firme ainda na igreja. Então eu acredito que a questão toda era um pouco de maturidade mesmo,
mas também de enxergar o tempo de eu me conhecer mais ministerialmente falando, né? Acho que eu consegui responder essa Sim, pergunta muito bem. completa, hein? Vai vendo. Pegando um gancho aqui, falando aí do Felipe Figueiredo, que esteve recentemente com você aqui no podcast. Ontem ele repostou uma coisa, né? E vou falar dentro de maturidade. Postou uma nota de repúdio do Teófilo Hayashi Sim, contra a Priscila Alcântara, falando que é apostasia, que ela cantou no carnaval e tal. eu vi isso aí. E, Eu vi muita cara, gente compartilhando em isso. contrapartida, eu vi um comentário de uma menina que, pra mim, assim, ela é uma garota que ela não fica muito evidente no cenário, mas ela tem um ministério fantástico, é a Tamires, que era do Ministério Zoe, né? E aí Uhum. ela falou assim, olha, gente, eu vejo o pessoal postando agora e recriminando a menina e tal, né? Falando que agora ela caiu no caminho de apostasia, mas em 2020, quando ela estava no line-up do Descend, ela também não estava preparada. E, no entanto, Uhum. ela estava lá. Agora vocês querem vir com esse tal de nota de repúdio e Uhum. recriminar a atitude da menina? Agora ela só está tornando público o que já estava rolando nas Sim, relativizações dela há sim. 3 anos atrás, né? Então, ela Ela não mudou da água pro vinho, né? Ela já deixava claro tudo isso aí. já vinha esse evangelho aberto, Sim. relativista, misturando secular com coisas santas, Liberal. né? Muito É. liberal. Então, assim, foi um choque assim de realidade que a Tamires deu e que eu comungo muito dessa ideia sobre a questão de maturidade. Falou, cara, não adianta a gente colocar nas plataformas as pessoas que são meninas. Eles precisam sentar e aprender. Não é tempo das plataformas. Nós não precisamos pular etapa com ninguém para colocá-los lá. Embora seja notório o talento e tudo mais, mas tudo tem o seu tempo. E aí ela deu um show falando sobre isso, né, cara? Eu comungo muito dessa ideia e eu achei bacana o fato de você ter acatado, né, o que Deus falou, porque muitas pessoas até ouvem o que Deus fala, só não acata e nem Sim. obedece, né? E acaba atrapalhando e pulando etapas, querendo viver o chamado antes da hora. E Deus, por ser um Deus eterno, eu entendo que as bênçãos dele são eternas. Por mais que a nossa vida ela tenha 80 anos aqui no máximo, o legado vai ficar. Com O certeza. nome vai ser ecoado ad eterno, até O depois da maior morte. erro, cara, é a gente tentar comparar a maturidade com relevância, né? A palavra Hum, do momento é essa. Ah, eu quero ser relevante. Eu sou relevante onde eu tô. E às vezes a pessoa imatura é relevante, sabe? Eu conheço muita gente imatura que é relevante, só que ele sabe que ele é relevante até certo ponto. Tem gente imatura que tem alguns assuntos que ela dá show, cara. E ela pode ser relevante até ali. É como um lugar onde você chega e tem um bom ensinamento para um novo convertido. O ensinamento que se dá para um novo convertido não é um ensinamento que se dá para um velho de igreja. Você precisa querer mais e ansiar por mais e conhecer mais, aí depois você vai para um outro lugar. Então, a relevância não tem a ver com maturidade. E eu acho que o maior erro foi esse daí. Era alguém relevante, era alguém que tinha uma voz. talentosíssimo. Ela tem talento, a voz dela é diferente. Ela tinha algo que ela carregava. Ela pregou várias vezes. E ela não pode dizer que ela não foi usada, que Sim. ela pregou mal. Ela pregou muito bem, cheia de autoridade. Só que ela foi até certo ponto. Pediram para ela dar mais do que ela poderia dar. Não é um erro dela e nem dos outros. Para mim é uma junção de erros ali. Eu, Lucas, quando vi isso acontecer no Descend, eu pensei o quê? Cara, eu não colocaria. Eu não Pensei a mesma colocaria. coisa. Eu não colocaria e eu nem aceitaria eu estar lá, num evento como esse. Se alguém me fala, Lucão, vai lá, ministra louvor, eu não iria. Só se realmente Deus batesse na minha porta, desse um tapa na minha cara e falasse, você vai lá sim. Porque eu não iria. Por quê? Porque estava num lugar que existia tanto gente com fome e sede, quanto gente que queria só tirar uma foto para dizer que estava lá. Então tinha gente no propósito e gente sem propósito. E eu tenho fugido muito de lugar que tem gente sem propósito. Eu costumo brincar assim, se eu abro meu Instagram hoje, vejo meus stories e vejo que tem mais gente na balada do que gente no culto, é sinal de que eu preciso repensar. Eu preciso ver quem está perto de mim, porque se tem mais gente para fora do que para dentro, eu estou errado, alguma coisa não está batendo aqui. E quando eu penso nesse evento em si, eu não fui por causa disso. Eu não fui porque eu sei que tem gente com fome e sede, foi bênção para muita gente, foi assim incrível, um marco na história do Brasil. Mas eu sei que muita gente não foi com essa intenção. E isso vai muito para alguém que dá brecha para
para coisas como essa. E, querendo ou não, ela não dava só uma brecha, ela dava um caminho inteiro. Ela deixava claro Esse isso. Lucão é Ela, massa. dava, ela deixava claro. A gente tem que ser rasgado aqui, porque Sim. pode ter gente que acha isso normal, mas na verdade é brecha que está dando pro diabo. A gente não pode tratar isso como algo misterioso. Não, cara, não tem nada misterioso aí. Se você está dando alguma brecha pro diabo, ele vai pegar você e vai fazer besteira com a brechinha que você tem. Agora, se você acha normal ficar brincando com as coisas de Deus, isso ainda já não é uma brecha mais, não. Você já está afundado mesmo. Deus tem poder para tirar você daí, Deus tem poder para pegar e transformar a sua vida e fazer você fluir em coisas que você disse que você jamais faria. Mas não dá para ficar brincando com brecha pro diabo, cara. Não dá. E foi o que aconteceu. Ela não está vivendo algo totalmente diferente hoje. Ela está colhendo as coisas que ela já fez, as coisas que ela disse, as coisas que ela brincou. Se a gente olhar no círculo de amizade dela, vai ver pessoas que estavam no lugar oposto, hoje estão servindo a Jesus e falando assim, cara, poxa, eu ouvi dela que Jesus salva, que Jesus opera, mas não adianta nada a gente pregar para o outro e não olhar para a nossa vida. Eu acho que o maior aprendizado que eu tiro dela é isso. A gente precisa pregar sobre o que a gente vive. Ela pregou várias vezes, ela liderou, eu não lembro muito, não lembro qual é o nome do evento, mas teve um evento que ela liderava direto aí. Acho que é até sermos uma parada assim, não é? Isso, um negócio Acho que é assim, esse aí. né? E ela liderou esse evento, foi muito bênção, cheio de gente, cheio de testemunho. Mas ela pregou para os outros, ela não pregou para ela. Porque se ela pregar para ela, às vezes, eu ligo no YouTube, assim, e vejo um vídeo, por exemplo, o podcast lá da Larissa com tal pessoa. Aí, às vezes, passa e vem para onde eu tô falando, eu tô pregando, ou algum programa de um pouco de paz. Aí eu escuto e falo assim, meu Deus, eu falei isso? É exatamente o que eu precisava ouvir. Eu tô ministrando para mim, entende? Eu preciso pregar para mim, eu preciso entender as coisas que eu falo, porque se eu não viver o que eu estou falando, lá na frente eu estou caindo e estou fazendo pessoas caírem porque ouviram da minha boca algo, mas eu estou fazendo diferente. Aí está a importância de realmente ser maduro quando você é relevante. A gente só pode ser relevante quando a gente se sentir maduro para poder lidar com esse tipo de pressão. Eu espero muito que ela volte e ela recupere tudo isso que ela está vivendo. Eu acredito muito, na verdade, que ela volte, porque quem experimenta não tem jeito. Uma hora ela vai sentir falta. Mas é realmente muito triste ver isso tudo acontecer. E eu concordo, assim, para fechar o assunto, eu concordo com a posição do Theo Hayashi. Eu concordo, porque existem muitas pessoas que podem dizer assim, não, o cara está acobertando? Que isso? Porque existe a pessoa radical, né? E ele Sim. precisou tomar uma postura. Eu acho que ele foi muito amoroso, muito cuidadoso nas palavras. Porque ele poderia ser muito mais assim, igual aquele meme, né? Cortes Tramontina. Ele poderia ser mais, mas ele foi muito cuidadoso nas palavras. Cara, eu vou além, né? Assim, respeito, né? O fato de você endossar e concordar com o que ele falou. Mas eu tenho certeza que se fosse você à frente desse decente, você não teria colocado ela no line-up. Não teria. Então, tipo assim, o erro não é porque Não a teria. menina caiu. É muito fácil chegar aqui e falar que ela caiu. Só que já veio de uma sucessão de Exatamente. erros que, na época, fizeram vista grossa. Exatamente. Se tivessem sentado para discipulá-la, para conversar, chamar para perto, mas sem colocar em grandes responsabilidades, de repente o resultado teria sido outro. Eu concordo completamente. Pelo pastor que eu sei que você é, eu sei que a sua Eu visão não não seria colocaria. diferente disso aí do que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Cara, um exemplo disso, assim, de ver que tem certas coisas que não são da minha alçada. Hoje eu sou líder de jovem e adolescente. Se a pessoa chega para mim e fala assim, eu tô com um filho adolescente, eu queria muito um lugar para ele ir e tudo, e eu pegar e reconhecer que ele não é para minha liderança, que eu não vou conseguir atender o que ele está me pedindo, eu falo, cara, eu conheço uma igreja muito boa para você ir. E vou passar um outro ministério de adolescentes para ele ir. Como eu tenho feito, meu irmão é líder de adolescentes na antiga igreja que eu era, e eu já passei pessoas para lá. Não é passei pessoas, né? Mas você entendeu, mas já passei contato desse ministério para essa pessoa, entendendo que eu não preciso encabeçar tudo, eu não preciso colocar meu nome em tudo, eu preciso fazer as coisas certas na hora certa. Se ela esperasse um pouco mais, talvez isso fosse melhor. Então, querendo muito alcançar todo mundo, alcançar a relevância que ela tinha, talvez era melhor ter segurado. Poxa, ajuda a divulgar a gente, coloca no seu Instagram,
ora, sabe? Uhum. Pega um momento aí entre duas bandas aí, pega o microfone e ora. Eu acho que nessa hora aí, eu cresci assim. A pessoa que quisesse ministrar o louvor, ela tinha que fazer outras coisas antes para poder se sentir ali com a autoridade para fazer isso. Eu fui ministrar louvor a primeira vez num domingo em 2019. E eu ministrava louvor já há anos. E eu tocava na igreja desde 2010. Mas eu só ministrei louvor em 2019. Caramba. Então, assim, num domingo, né? Entendendo a Sim. responsabilidade que era estar ali sobre a igreja e tudo. Então, eu acho que é mais a questão disso, assim, para essa questão dela. Eu não colocaria nesse aspecto, porque nem todas as pessoas mega famosas precisam estar engajadas nisso, e nem a gente. A gente não precisa estar sempre à frente de nada. Eu, na primeira oportunidade de colocar outra pessoa para fazer o que eu faço, eu amo. E faço mesmo. Ah, vai lá, pode ir, Larissa. Assume lá, pode ir lá. Eu quero e oro muito a Deus para que eu possa ficar sempre dos bastidores, auxiliando. Isso é o que eu mais amo fazer, e isso é algo que realmente o chamado pastoral me deu. Porque ver as coisas fluindo sem precisar de mim, nossa, para mim vai ser a maior realização. Eu acho que foi um pouco isso que faltou também, né? Sim. Uma coisa que eu acho bacana é que eu vejo que você tem esse feeling também, cara, é que eu vejo que o pessoal que está nas grandes plataformas erra nisso, e por isso que a gente vê um monte de ministério que é estrela cadente, dura 6 meses, dura um ano, e o cara Exatamente. some, ou é envolvido em algum escândalo com o nome do cara, ou o cara cai. É o fato de que as pessoas não sabem a hora de estar no cume e a hora de se retirar para ir para o vale. É Sim. o tempo todo, Você até brinca por comigo, dá cima, pra por cima. saber pelo seu WhatsApp. Eu Mano, já conheço. se eu tiro minha foto do WhatsApp, ó, fecha a câmera em mim aqui, ó. Corta aí, Fecha, Percival, corta aí. fecha essa câmera aqui em mim. Corta aí, Percival. Você que tá me olhando aqui agora, nesse momento. Melhor coisa pra você fazer quando você quer tirar um tempo pra você. Tira a sua foto do WhatsApp, coloca lá no seu status, nem ligação. Tira um tempo pra você. Você não deve nada a ninguém, não, irmão. Se for alguma coisa urgente, vão te ligar, vão bater na sua porta. Quem precisa realmente de saber de você, sabe o seu telefone, sabe o seu endereço. Então, se você precisar descansar, descansa. Não fica aí maluco, querendo correr com as suas coisas, não. Deus, ele habita também no descanso. Eu aprendi isso na marra e vocês estão ouvindo agora uma pessoa que sabe disso na marra. Então, assim, eu sou esse cara que às vezes eu sumo e as pessoas falam, você sumiu? Eu falo, sumi. Era necessário, que Porque tava eu bugando às vezes, precisava né, disso. cara? Porque eu precisava disso. Então, essa maluquice, às vezes, de correria, de compromisso, às vezes está tudo bem. Só que eu faço isso só para não deixar com que fique mal e eu tenha que tratar a consequência ao invés de tratar a causa disso. Eu gosto muito de tirar um tempo para mim. Eu gosto muito de respirar. Eu gosto de fechar a porta do meu quarto, escrever alguma coisa e ficar olhando para o teto lá sem fazer nada. Pegar o meu cachorro lá, o pipoco, ir para a praia, sem celular, andar lá na praia, perto do mar. Eu tenho aprendido muito que as pessoas que devem saber da minha vida, elas sabem, e eu não preciso dar satisfação a outras pessoas. Eu gosto de tornar minhas redes sociais algo relevante, assim, de mensagem bíblica, sabe? De modo de viver biblicamente falando. Mas de detalhe da minha vida, assim, eu não devo satisfação a ninguém. Abrindo um parênteses para quebrar o gelo. Lá vem. A única coisa que eu posto da minha rotina lá é que eu vou para academia por um motivo específico, que é porque o meu nutricionista ele me dá a consultoria em troca do divulgar ele. Inclusive, já tem vários alunos lá que foram através da minha mudança de vida assim, alimentar, Rapaz, o que antes e estão lá depois com foi ele, forte, tá? que estão lá com ele agora. Caramba! Então, assim, Guilherme, procurem lá, Guilherme, lá Instagram. no meu Instagram, Guilherme Nutricionista, que vocês vão ver, o cara é O cara é bom, tá? fera. O cara é O bom, cara hein? é fera. Mudou, assim, minha vida completamente, no sentido de eu posso comer minhas besteiras, irmão. Tudo que eu Foram, queria. foram quantos quilos de lá pra Foram cá? 10, quase Caraca! 11 quilos. Então, assim, é a única coisa que eu posso da minha vida pessoal lá. O resto, cara, é sempre os cultos que eu vou, sempre um pouco de paz, alguma coisa que eu estou envolvido ali, porque eu quero muito que as pessoas vejam em mim um jovem que escolheu viver a vida que Jesus tem e é feliz, e é completamente satisfeito. É, lógico que beirando os 30 a gente não se sente tanto jovem mais, mas eu sou bem jovem, eu tenho
muito, Esse cara é massa, eu tenho velho. muita energia ainda, tenho muita coisa para fazer ainda. E eu acho que eu tenho conseguido fazer isso lá no Cara, Instagram. depois que encabeçou o time de jovem, virou tiozão, já era, mano. Já Completamente, era, cara. completamente. É ladeira Eu abaixo. tô cheio de piadinha ruim, cara. Eu só não vou ficar fazendo aqui porque se eu liberar, o Luan vai querer fazer mais umas 5. Mas quem sabe a gente não faça um programa, a gente não abra um stand-up aqui na IBMS, com só piadinha crente. Cara, eu tenho certeza que ia fazer sucesso. Eu tenho muito assim, e eu acho legal, comentando sobre isso. Eu gosto muito de fazer alguma, não uma piada, né, mas algum quebra-gelo antes de eu pregar, porque tem gente que não gosta de cara com barba grande. Tem gente que acha que jovem não deve pregar. Tem gente que não gosta de tatuagem. Tem gente que não gosta de inúmeras coisas. Eu chego lá, tatuado, barbudo, jovem. Deu ruim. Aí É. a pessoa já pensa assim, nossa, Deus não está nesse lugar. Aí eu pego e faço alguma coisinha engraçada e a pessoa ri, eu já quebrei ali uma barreira, entendeu? Sim. Então agora ela já deu um sorriso pra mim, ela já, cara, quebrou uma Mudou o barreira. É ambiente, claro né, que eu não fico provocando também, eu vou sempre com uma blusa que possa tampar e tudo. Às vezes é engraçado que eu vou com a blusa até o pulso, na hora que eu acabo o culto, eu tiro a blusa assim e a pessoa vê, tatuagem, irmão? Homem cheio de Deus assim. Eu falei, pois é, imagina Pois se é. tivesse visto antes. Mas eu acho muito legal como o senso de humor quebra muita barreira. Tem me feito muito bem, assim. Eu gosto de chegar no começo do culto, antes de pregar, falar assim, vira pra quem tá do seu lado, fala, Deus vai te pegar hoje. E no final do culto, fala assim, Essa tá vendo, rola na ó? Peniel, né? Exatamente. Direto, já Aí na vi. hora que acaba o culto, eu falo assim, vira pra quem tá do seu lado, fala, tá vendo, Deus ia pegar você hoje? E, cara, no final as pessoas saem conversando, brincam com isso, comentam lá no meu post falando isso. Eu gosto disso, eu gosto desse senso de humor. Tem me auxiliado muito, assim, bastante. Pegando o gancho aí do senso de humor, agora nós vamos para a parte mais importante deste programa. A figura mais relevante aqui da TV IBMS, por trás das câmeras, também conhecido como Percival, mestre dos magos ou a voz de Munra. Fala com a gente, oráculo. O Lucão tá rachando o bico. Fala galera, beleza? Rapaz, eu não sei nem por onde começar aqui, meu irmão. Eu já tenho uma aqui para poder te dar uma... Não, eu tô. Pergunta das calças coloridas. Mestre dos magos foi diferente aqui. Me acertou em cheio, mestre dos magos. Mas beleza. Mano. Ai, complicado, velho. Como eu não sei por onde começar, vou começar por uma. Você falou aí sobre a Priscila Alcântara, né? Anteriormente. E eu tenho a seguinte pergunta: Xbox ou PlayStation? Eita! Eu sou PlayStation total. Não por causa dela e do Yuji, né? Mas eu sou PlayStation total. Cara, quem gosta de videogame de verdade, falar Xbox não é convertido. Precisa se tratar Ah, urgente. o Play tá vindo com os bugs, cara. O Play Não, 4 que chegou lá com bug. bug. Que bug. Tá vindo PlayStation é travado. vida. Pra mim, PlayStation e o Xbox é a mesma diferença de perguntar Todd ou Nescau. Todinho, cara. Responde essa pra gente, o mestre dos magos. Todd ou Nescau? Café. Agora você foi cirúrgico. Receba. Cirúrgico. A questão do PlayStation eu acho muito engraçado, cara. Porque Por eu quê? sempre quis um PlayStation. Eu tenho Play Sempre 2 quis, lá sempre em casa quis. até hoje. Aí eu pedi pro papai. Falei, nossa, pai, me dá um PlayStation, me dá um PlayStation. Eu tava jogando vôlei de praia um dia, fazia escolinha, anos atrás, cara. Devia ser 2004, sei lá, 2005. Aí meu pai foi e comprou o PlayStation. Aí chegou em casa. Chegou em casa, avisou a gente lá na praia. Aí eu fui subir e falei, nossa, pai, obrigado. Na hora que acabar o treino eu venho. Nossa, cara, ele ficou muito chateado, porque eu larguei o PlayStation pra ir lá jogar vôlei. Aí depois eu falei, não, pai, poxa, me desculpa, porque tava jogando e tal. Aí depois eu parei de jogar vôlei pra ficar jogando PlayStation. Foi o quê? Um Play 2 na época? Foi um Play 2 na época. Play 2 é... demais. Pra mim, até o Play 2 era muito bom. O Play 3 eu já não tenho achei. Play 1, um Play Eu 2. gosto de jogo ruim, entendeu? Comprei um Não do tem Shopee, graça ficar jogo. Nossa, olha como é o real. gráfico, tal, Não, eu irmão, também se acho fosse tosco. real, eu pegava minha bola e jogava ele na praia. Sim. Eu gosto de ver o jogo ruim. Sim, eu sou raiz. Tá aqui uma indicação de jogo, tá? Depois você dá uma procuradinha lá no Shopee. 1000 jogos em um. Acho que não é nem Aí, ó. R$40 aquilo, velho. Você Aí, pluga ó. na sua TV. Esse é o famoso jeitinho brasileiro. Gambiarra, o nome do jogo. Gambiarra.
1000 jogos em um. 999 são repetidos, mas assim, é legal, cara. Tem Super Mario, tem Donkey Kong, muita coisa legal, cara. Você que tá falando isso, você ia ficar feliz, então. Lá na sala onde eu tava dando o workshop de oração, dentro da Unicesumar, né? Lá em Maringá. Aham. Aí lá tem aqueles fliperamas, cara. Putz, cara. Aí eu tava vendo lá, listando os jogos, aí na hora que eu abri lá, eu vi Mortal Kombat, do Japão. Aquele primeiro que te fazia as imagens com as pessoas mesmo ali, não era realidade aumentada, eram várias fotos de golpe, assim. Nossa, eu amei, cara. Muito bom. Inclusive aqui, ó, Paulo Vitor, um abraço pra você que tomou uma surra minha lá no fliperama. Eu adoro o jogo, cara. Eu adoro. Vamos lá. Como hoje, né, o Lucão se converteu, né, mudando aqui um pouquinho de assunto, largou o NX0, né? Hoje é um homem de Será? Deus. Rapaz, ó, não caia no meu conceito, por favor. Essa vida entre razões e emoções, né? Rapaz, só referências, quem pegar, pegou. Hoje, né, que é um homem de Deus e tal, vou deixar aqui passar algumas piadas, né, dos velhos tempos. Bem. Afinal, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Graças a Deus. Mas vamos lá. Lucão, como que é pra você? Lucão, como que é pra você, um cara assim, que presenciou, né, a transição de um século para outro, hoje é líder de jovens... Cara. É idoso. Né? Hoje é um líder de jovens, uma geração tão diferente, né? Que gosta muito de dancinha pra TikTok, quer se matar porque o crush não quer. Nossa. Como que é pra você, mano, vir de uma geração tão liberal pra hoje uma geração tão... Eu vou suavizar pra eles, diferente. Cara, primeiro ponto, assim, eu acho que a principal diferença é sobre o cuidado com que você quebrou. Eu cresci numa família onde se eu quebro a TV, eu tento consertar. Se um fone de ouvido para, eu tenho que consertar. Se não der, eu pego e mudo. Hoje em dia, se o jovem como esse, se ele está com um iPhone 37, saiu 38, 37 dele está perfeito, ele vai querer o 38. Verdade. Então, acho que tudo gira em torno disso. É uma geração muito mimada. E isso é muito reflexo da família, porque deixou de andar junto, de ensinar, de ser exemplo, e ao invés de poder trazer uma vida próxima e ser feliz junto com ele, falou assim, não, vou dar um celular para ele, eu vou dar um brinquedo para ele, eu vou liberar a internet para ele, e agora fica dizendo que o filho está longe, mas na verdade foi consequência da vida que ele levava. Então, eu acho que falta, sim, senso no jovem, mas falta o sonho de família da geração anterior. O meu maior sonho é ser pai, meu maior sonho é casar. Na hora que eu tiver o meu filho e ele chegar perto de uma dancinha de TikTok, meu irmão, eu vou cortar a internet dele na hora. Ele não vai ter TikTok, ele não vai ter esse tipo de coisa. Eu quero que ele curta a vida junto comigo. Eu quero ensinar para ele o quanto é bom estar junto. É claro que se ele quiser ter uma rede social, quando ele tiver maturidade para isso, ele vai ter. Mas eu quero muito que ele entenda aonde ele está. Toda vez que eu penso sobre essa geração, eu lembro de Gálatas, capítulo 4, que fala que enquanto o herdeiro ele for menino, ele nada difere do escravo. Ou seja, mesmo sendo dono de tudo, se ele for imaturo, ele não tem nada, ele é um escravo. Eu vejo uma geração assim, escrava. Porque não entendeu que é filho do dono de tudo e vive como se fosse um Zé Ninguém, mas não é. Na verdade, é filho de alguém que te dá tudo e você pode muito bem viver desfrutando desse galardão, desfrutando dessa herança que Deus nos dá. Eu costumo brincar que se eu fosse ser o Lucas nessa hora, eu ia quebrar o celular da pessoa. Falar assim, cara, larga esse negócio aí, pelo amor de Deus, cara. TikTok, dancinha. Às vezes a pessoa chega e fala pra mim, pô, já conhece não sei o que lá? Me respeita, cara. Você acha que eu perco tempo com TikTok? Eu vi um século transitando pra outro. Exatamente, cara. Eu, hoje em dia, até hoje, cara, eu penso, pessoa de 2001 é criança, cara. Pessoa de 2001 tem mais de 20 anos, cara. Fala grosso do meu lado. Então, assim, eu sou um cara muito raiz nesse aspecto. Não gosto... Respeito quem usa, quem gosta dessas redes sociais, de dancinhas e futilidades, mas eu sou um cara totalmente raiz. Eu troco
um final de semana ganhando seguidores por causa de um negócio sem propósito para estar numa casa de praia sem sinal de celular com a minha família. Assim, eu não sou um cara a favor desse tipo de coisa. Pela cara dá pra ver que é bem conservador. Uma sugestão, hein, Luan? Uma sugestão, hein? Sobre a experiência de ter sido colírio da Capricho. Aí, ó. É verdade. Ela teima muito nisso, né, velho? Vamos abafar, Eu achei que a pergunta era do Mestre dos Magos. Ó, se insistir nesse assunto, o Mestre dos Magos vai simplesmente sumir. Aí, ó, exatamente. Eu vou ter que comentar sobre isso em um lance só. Cara, na época da banda secular, a gente tinha um fã-clube, velho. Sabia, cara. E as meninas do fã-clube, elas conseguiram tudo, assim, tudo pra gente. Elas conseguiram da gente ir pra essa revista e tudo. Saiu como aposta da revista Atrevida. Cara, quando eu olhei aquilo, sério, eu era totalmente contra essa vida de colírios e tudo mais. Eu abri aquilo ali e falei, não, cara, o que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Porque eu sempre fui um cara mais tiozão assim, cara. Eu sempre fui o pai do rolê, velho. Eu sempre fui o pai do rolê. Todo mundo de bermudinha, camisa florida, e eu de calça jeans e camiseta, assim, todo mundo curtindo e tal. Agora que eu tô mais garotão, velho. Agora eu tô usando umas roupas diferentes. Mas eu sempre fui o tio do rolê. Aí eu olhei aquilo aí e falei, não. Então vamos continuar abafando isso, cara. Eu tirei da internet isso. Você tirou o clipe, né? Tirei o clipe. Se procurasse lá, você achava. Eu joguei foi o TSE, mandou tirar. Mandou tirar, não existe mais. Consiga essas fotos que eu coloco na edição. Não. Quero ver conseguir. Vamos lá. Daqui a alguns anos, você se vê como líder de alguma igreja ou apenas líder de jovem? Por que eu pergunto isso? A prática leva à perfeição. E muita gente prefere, tipo assim, escolher uma área na igreja e lá ficar. Tem outras pessoas que vê como escada, né? Que vão evoluindo e tal, e até chegar na sua própria igreja. Você, daqui a alguns anos, 10, 15, assim, quando você tiver com uns 40, né? 10 anos. Você pensa em estar aonde? Eu não queria pastorear uma igreja, mas eu sei que é plano de Deus para mim pastorear uma igreja. Não, eu acho que isso aí, se você conversar com qualquer pastor que lidera uma igreja, você vai falar, eu trazer aqui pastor Pedro e Eneildo, sentar aqui na mesa e falar assim, vocês querem liderar uma igreja? Duvido que eles falaram assim, eu quero, eu vou. Mas Deus liberou a palavra e estão cumprindo isso em obediência. Eu soube disso há alguns anos, mas é o que eu falei, eu me sinto tão bem, tão satisfeito com Jesus hoje, que tudo que Deus me chama, eu sei que Ele vai me dar toda a capacitação para fazer. Não me sinto preparado, não me sinto capaz de fazer isso nem daqui a 10, 15, 20 anos, mas eu sei que vai acontecer e que eu possa fazer isso da melhor forma possível, assim, porque eu sei a responsabilidade que é pastorear pessoas. Sei que é um desafio enorme, mas eu sei também o quanto é gratificante. Eu tenho me alegrado muito mais com a conquista das outras pessoas do que das minhas. Então é sinal de que Deus tem forjado meu coração, tem entendido o real ponto de pastorear pessoas. Legal. E como última pergunta, deixo aqui para você. Como você diz algumas vezes, né, no seu podcast, Um Pouco de Paz, inclusive quem não viu pode acessar aí no YouTube da TV e procurar. E acabou de falar, né, recentemente aqui no programa, você tem o sonho de ser um pai, ter família e tal. Você não tem medo do seu filho ou sua filha, né, olhar suas fotos e falar bem assim, papai, era o Harry Potter, olha lá. Ai, meu Deus, cara. Eu não sei por que eu me coloco à disposição de passar por isso. Mas eu gosto muito de ver as fotos antigas do meu pai, cara. Meu pai, ele... Cara, eu sou o meu pai cagado com Você é igualzinho, né? Eu sou igualzinho meu pai. Eu sou igualzinho meu pai. Eu vejo foto do meu pai com a minha idade. Se eu não soubesse exatamente os lugares que eu passei, eu poderia dizer que era eu ali. E às vezes vejo meu pai com aquelas roupas de época, que era tipo um saião, assim, umas camisas xadrez. Não sei qual é o nome disso, não. Mas assim... depois eu vou descobrir qual é.
Esses caras que tocavam aqueles monte de... Gaita de folha? Isso. Usa uma roupa específica. Usa uma roupa específica. Tem um nome essa roupinha. Meu pai, ele tirou umas fotos uma vez segurando umas arminhas com uma roupa dessa. Ah, cara. não. Aí eu falei assim, pai, por que você tá de saia aqui? Eu fiz exatamente isso que você tá falando, sobre a possibilidade dos meus filhos me zoarem. Eu fiz isso com meu pai. Poxa, e foi um clima tão agradável, assim, foi umas risadas, assim, um clima tão bom que eu não ligo não, cara. Eu quero mais é que meu filho faça isso comigo mesmo. Você só tomou umas porradas, foi dormir com couro quente e é tudo de boa. Que nada, meu pai é um cara tranquilo, cara. Pai, por que você tava de saia nessa foto aqui? E ele riu à toa, assim. Ele não fala, isso aí não é só eu, não. Isso aí é, eu não sei o que, eu não lembro o nome, não. Mas ele explicou o que era e tal. Mas pra mim é saia. Tava de saia lá na foto. E eu acho que eu vou passar muito por isso também com filho, filha, porque, cara, muda muito, cara. De um ano para outro a gente vê tanta mudança, cara. Talvez daqui a um ano eu vou olhar esse podcast e ver, né, o que você estava fazendo de boné, óculos, nossa, essa camisa Essa barba de listrada, viking. essa barba viking, talvez, sei lá. E você pensa que aquilo ali não seja tão bom. Mas eu gosto muito de ver essas mudanças. É bom a gente curtir e tudo mais. Eu acho que vai ser mais ou menos da mesma forma que eu fiz com meu pai, pegando no pé dele, assim. Minha família é muito zoeira. Tenho certeza que meu filho vai fazer pagar os pecados de zoeira que eu tive com os outros, assim. Vai ser muito bom. Grande Luan, muito obrigada pela participação, ridicularizando todos, desde sempre aqui na TV IBMS. Padrão FIFA, né? Não poderia deixar de abrir esse espaço aqui no podcast para que ele fizesse essas perguntas capciosas, né? Grande Hoje mestre ele foi dos até magos. bonzinho. Ele Grande mesmo. voz de Munra. A gente tem que arrumar uma câmera pra ficar apontada pra ele enquanto ele faz essas perguntas, porque vocês não têm ideia, tá? O Luan tá dessa cor aqui, tá? O Luan tá dessa cor aqui, tá? Vocês não estão vendo isso, mas tá dessa cor aqui da minha blusa, tá? Então, assim, Eu dei a sugestão Não. de fazer até melhor. o maior ponto não é esse. Ficou queimado dessa cor aqui, tirou a barba e ficou com o reflexo, a sombra da barba branca aqui, ó. Zoar é fácil, quero ver e mostrar, pô. Aí, ó, quero ver e vim fazer. É o degradê, pai, degradê. Degradê, tá vendo? Ó? Isso aí é igual lá na igreja. Quando sai um degradê errado, é o trigadê. Esse é o trigadê. Mas amém, né? Vamos lá, né? Depois a gente arruma uma foto sua. Vou colocar Mas lá no a Instagram. indicação era botar uma câmera lá, a gente ia fazer um cenário, botar tipo sombra do ratinho. Aí, ó. Ele ia fazer. Só que aí ele Exatamente. deu pra trás. Ele deu pra trás aí e deixamos pra lá. Vamos arrumar, não vai ter jeito não. Vai ter que arrumar. Tá na boca do povo esse momento do mestre dos magos. Muito bom. Cara, muito bom te receber aqui no programa. Hoje fiquei muito feliz de ouvir sua história, né? A gente conversa tanto sobre ministério, mas eu nunca tive a oportunidade real de ouvir como é que foi esse processo, até Deus te preparar para o que você está fluindo hoje, que é o chamado pastoral. E, cara, eu me orgulho muito de ver, né, o líder que você tem se tornado, né? Eu te conheci num outro momento, era outra vibe, Vila Bagagem, né? Como é que era o Meu rolê lá? Deus. Eu era fãzão de sertanejo, Sertanejo. cara. Meu Deus. Então, assim, Deus move mesmo. cara, foi muito incrível. Até, assim, teve um delay de tempo até a gente se reencontrar aí, né, ministerialmente. E eu tava te acompanhando na época nas redes sociais e eu já falei, cara, tá acontecendo uma coisa diferente na vida desse menino. Você passou pelo querigma e tudo mais e eu vi que foi um divisor de águas muito grande pra você. E, cara, meu desejo é que você flua muito mais fundo nisso, cara. Que Deus possa te levar em lugares altos. Gostaria que você falasse, vai rolar seminário esse ano? Vai rolar, vai rolar. A gente tá mudando um pouco, né, a questão de um pouco de paz. A gente não vai fazer turma online, assim, abrir uma nova turma, né? A gente vai fechar o pacote do curso todo. Então, todas as aulas que a gente não tem gravado ainda, a gente está correndo atrás de gravar, para que, se a pessoa quiser estudar com a gente, ela já ter o curso todo. Massa. Então, a ideia é não fazer uma terceira turma, né? Mas é ter isso liberado para as pessoas que quiserem estudar. Claro, quem quiser ofertar o curso, show, mas vai continuar sendo de forma gratuita. E, poxa, tirando um momento aqui para falar sobre um pouco de paz, como tudo começou, que a gente vai fazer na IBMS, você pode procurar isso aí no canal, vai estar online aí no seu canal quando você estiver vendo esse vídeo. E lá a gente vai contar, cara, tanta coisa que a gente tem experimentado como um pouco de paz, você tem participado de perto disso. Amém.
É muita coisa bonita que a gente tem feito lá e tem recebido de Deus. E esse seminário, com certeza, vai continuar alcançando muita gente. Já são quase 200 pessoas que passaram pelo seminário. Cara, só agradecer a Deus mesmo por tudo isso. Tem sido maravilhoso demais. Glória a Deus. Para você que nos assiste, a pedido do grande pastor Pedro, tem novidade no ar aqui da TV IBMS. Para você que quer ser assessorado musicalmente, agora a TV IBMS, além de rádio, agora também é estúdio TV IBMS. E quem será o grande frontman aqui, produtor das galáxias? Grande Lucão Mendanha vai estar nos assessorando. Privilégio, tá? Conta mais aí pra gente, Lucão. Você viu que já tem 10 anos que eu falei que eu tava gravando um CD meu. Então são 10 anos aí de caminhada, de estudo, enfiando minha cabeça realmente no assunto. Amo fazer isso. E foi muito de Deus a gente conseguir unir forças para poder fazer isso. Então estou muito feliz. Vai ser com certeza muito especial a gente poder fazer isso junto. Você que tem um projeto guardado, ou então você que flui aí na música e quer gravar algo novo de uma forma totalmente diferente, ousada. Vamos fazer isso junto. Com certeza contando aí também com a Larissa, que está aí, gosta de fazer umas prés meio psicodélicas. Vamos fazer. Mas dê oportunidade para você conhecer um trabalho muito ousado, mas também muito excelente. E claro, né, você ter a oportunidade de divulgar isso em programas, colocar isso na rádio, muitas coisas que só a TV IBMS pode proporcionar para você. Então, pensa um pouco sobre isso, hein? Dorme com essa pulguinha atrás da orelha aí, porque eu tenho certeza que você vai ouvir muito falar sobre esse projeto aqui. Eu estou bem feliz e eu acredito muito que isso aí vai estar na boca do povo em breve. E, claro, abençoando muita gente. Eu creio, em nome de Jesus. Para você que quiser saber um pouquinho mais sobre o que vai rolar, dessa nova novidade, fique ligado nos nossos canais oficiais, tvibms.org. Também lá siga no Instagram, no @TV_IBMS. Siga também @Rádio IBMS. Em breve teremos muito mais novidades acerca desse assunto. Gostaria de te agradecer pela sua companhia hoje e eu te espero semana que vem. Até lá, tchau, tchau.